Boa tarde, meu nome é Ariadne e o nosso grupo é composto por Arthur Queiroz, Luísa, Matias e Viviane Novo, na disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2. Esse trabalho, aplicamos conceitos de análise de redes complexas para compreender a topologia de conhecimento da Wikipedia. Cada página é um nó e cada link é uma aresta, usando o crawler até o segundo nível de profundidade, com a heurística de amostragem para tornar a análise mais viável. A partir da rede, calculamos métricas de centralidade e aplicamos a decomposição chi-score, além de gerar visualizações no GEF. O objetivo central é construir e analisar um grafo a partir de tópicos iniciais. Com essa rede, calculamos métricas como grau de intermediação, proximidade e autovetor, e aplicamos o chi-score. Isso nos permitiu identificar hubs de informação e pontes de comunicação e pontes e comunidades temáticas. As ferramentas utilizadas foram o Google Colab com a linguagem Python e a biblioteca principal foi o Networks para modelagens e métricas e a Wikipedia API para a coleta de dados. Na análise final, usamos GEF, que possibilitou a visualização de hubs, pontes e comunidades. Os principais tópicos escolhidos para fazer foi o buraco negro em ciências exatas, a arte renascentista em arte e cultura, inteligência artificial em tecnologia, Revolução Francesa em história e existencialismo em filosofia. Essas sementes elas garantiram a diversidade temática e mostraram como diferentes áreas se conectam na Wikipedia. Olá, eu sou a Viviane e vou explicar como coletamos e processamos os dados da Wikipédia para construir a nossa rede. Como a Wikipédia possui uma grande diversidade temática e um volume muito alto de links, organizamos a metodologia em 4 etapas principais, que foram essenciais para garantir a qualidade e viabilidade da análise. Primeiro, utilizamos uma amostragem aleatória limitada, que definimos como 50, que controla o crescimento da rede. Em seguida, aplicamos uma filtragem de ruídos, removendo páginas irrelevantes que não representam o conhecimento apropriadamente dito. Depois disso, realizamos a fusão e limpeza dos dados, eliminando inconsistências estruturais no grafo. Por fim, com a rede já tratada, realizamos o cálculo das métricas, que permitiu analisar a importância e a organização dos nós na rede. No próximo slide eu explico melhor como essas etapas foram implementadas na prática. Para lidar com o principal desafio do trabalho, que é a explosão combinatória de links, utilizamos uma heurística de amostragem aleatória limitada. Foi imposto o limite máximo de 50 links por página, e isso impede que uma única página gere centenas de novos nós e garante a viabilidade computacional da rede. O filtro de ruído foi implementado com uma lista de stop words, removendo páginas como ISBN, DOI, PMID e páginas administrativas que são citadas em rodapé de quase todos os artigos. Esse passo é essencial para evitar o chamado efeito estrela, onde páginas estruturais aparecem como muito importantes apenas por estarem presentes em rodapés de vários artigos, o que distorce as métricas. Na etapa de limpeza, fizemos 2 procedimentos importantes: remoções de self-loops, que é as páginas que linkam para si mesma, não contribuem para o fluxo de informações entre diferentes tópicos, e a fusão de duplicados. O NetworkX trata network e networks como nós diferentes. Fundi-los consolidou a importância do conceito e melhorou a precisão das métricas. Com a rede final pronta, o algoritmo percorreu a estrutura até o nível 2 de profundidade, garantindo diversidade temática. Calculamos métricas fundamentais de redes complexas, o degree mede popularidade, o betweens identifica pontos entre comunidades e o k-core revela o núcleo estrutural da rede. Essas análises serão detalhadas a seguir pela Luísa. Dando sequência à coleta dos dados brutos, iniciamos a etapa de pré-processamento e higienização do gráfico. O objetivo nessa fase foi eliminar redundâncias que poderiam enviesar as métricas. Primeiramente, a gente converte a rede para um grafo não direcionado, pois nosso interesse está na existência de relação semântica entre os tópicos, independentemente do sentido do link. Além disso, a gente removeu os self-loops, que são as arestas que conectam um nó a si mesmo, e simplificamos arestas múltiplas. Isso reduziu a complexidade computacional e garantiu que estávamos analisando apenas a estrutura relacional efetiva entre páginas distintas. Com a topologia da rede definida, passamos a analisar métricas de centralidade. A primeira aplicada foi a centralidade de grau, ou degree centrality, que é uma métrica local que quantifica o número de conexões diretas de um vértice
No contexto da Wikipédia, ela indica a relevância imediata de um tópico. Nós, com alto grau, representamos verbetes amplamente citados ou que citam muitas fontes dentro da nossa amostra. Na visualização que será apresentada a seguir, utilizamos o grau para determinar o tamanho geométrico de cada nó. Em seguida, calculamos a centralidade de intermediação ou betweenness centrality. Diferente do grau, esta é uma métrica baseada no caminhos mínimos. Ela mede a frequência com que um nó atua como ponte no caminho mais curto entre dois outros nós quaisquer da rede. Matematicamente, ela identifica os vértices que controlam o fluxo de informação entre diferentes clusters de conhecimento. Um nó com alta intermediação é crítico para a coesão da rede, conectando áreas temáticas que, de outra forma, estariam isolados. Essa métrica definirá a escala de cores na nossa visualização. Por fim, para filtrar a hierarquia da rede, aplicamos a decomposição K-core. Esse método consiste na remoção recursiva de nós com grau inferior a um fator K. O objetivo foi isolar um núcleo denso de gráficos, separando os tópicos centrais e fortemente conectados daquelas páginas periféricas ou pouco relevantes para a estrutura global. Isso permitiu uma visualização mais limpa e focada nas relações mais fortes do conjunto de dados. Portanto, nossa análise matemática focou em 3 pilares: conectividade de grau, que é a conectividade direta, influência no fluxo, que é a intermediação, e robustez estrutural. Para demonstrar como essas métricas revelaram a organização do conhecimento nesses tópicos, por último, a closeness centrality mede a eficiência de difusão. Os nós com alto valor conseguem alcançar toda a rede com o menor número de passos. Os destaques da análise. A análise da rede federada revelou insights importantes. Após a limpeza e fusão dos nós duplicados, a rede se consolidou com 8.876 nós e 10.634 arestas. Ela identificou a identificação de hubs e comunidades. A gente tem tópicos como French Revolution e Existentialism comportam-se como grandes hubs, apresentando um alto grau de entrada, o que reflete a natureza desses assuntos, e comunidades coesas. O tópico como Renaissance Art formou clusters mais densos e fechados. A análise visual e métrica indicou uma forte interconexão entre artistas, obras e locais geográficos específicos, criando uma comunidade temática bem definida dentro do grafo maior. A análise topológica confirmou que a Wikipédia possui características de rede de mundo pequeno, apesar de cobrir domínios vastamente diferentes. O diâmetro da rede é relativamente curto, significando que é possível navegar de um tópico a outro com poucos cliques através dos hubs conectores. Assim, eu passo a palavra para Arthur. Olá, professor. Me chamo Arthur. Eu vou falar sobre as análises feitas no nosso trabalho utilizando a nossa base de dados e as métricas exigidas dentro dos requisitos. Essa primeira análise é sobre a centralidade, onde a gente vai usar as métricas do betweenness e do in-degree, onde o in-degree vai indicar para a gente os nós que são maiores, né? Ele vai trabalhar no tamanho dos nós, onde cada nó desse é uma página da Wikipédia, e cada aresta dessa são links direcionados a essa página. Então, quanto maior o seu valor de degree, maior esse valor, maior vai ser visualmente esse nó. E o betweenness vai servir para a gente indicar os nós mais influentes dentro da nossa rede, influentes assim, informativos. Eles vão servir como pontos de informação dentro da rede. Quanto maior for o grau de o valor de betweenness dele, maior vai ser esse potencial. E quanto menor o valor, menor esse potencial. E a gente identifica isso como? Através do nosso filtro de cores. Quanto mais fria for sua cor, mais azul, menor esse valor. E quanto mais quente, maior esse valor. Para nosso grafo aqui, a gente não tem muitos nós que possuem um potencial grande de serem pontos. Os que mais se destacam realmente esses dois nós, que é a Revolução Francesa e o existencialismo, e por coincidência são duas das nossas sementes. Então a gente percebe que esse grafo aqui ele é dependente dos nossos hubs, de dois de nossos hubs. Então se a gente excluir eles, a gente vai ter uma fragmentação muito grande de informação, porque não tem muitos atalhos informativos. A gente consegue perceber também que tem alguns nós que eles são grandes, mas têm um valor baixo de betweenness, o que significa que eles são importantes, assim, populares, mas mais para o nicho temático deles ali, de informação. Mas para o restante da rede, né, eles não têm muita relevância. A gente consegue perceber também que tem alguns nós soltos aqui ao redor, que aconteceu justamente, muito possivelmente por causa da utilização da nossa heurística, que a gente limitou a quantidade de links utilizados por cada página, se não me engano foi só 50. Então a gente não conseguiu capturar os elos
que ligavam esses nós aqui soltos com a nossa rede principal, por isso que eles não estão ligados por nenhuma aresta. Então a gente não tem esses elos perdidos. Então essas páginas existem, só que a gente não conseguiu identificar, não conseguiu capturar as páginas que ligariam elas com a rede. Passando aqui para a parte de... outra coisa, a gente também usou o layout do Force Atlas 2, que tenta simular uma força gravitacional. Então, quanto mais em comum um nó tem com o outro, mais perto eles são puxados. Mais para perto eles são puxados. E se não tiver relação nenhuma, ou for de uma relação de assunto muito diferente, eles são jogados para fora, que é justamente o que acontece aqui. Aqui na aba de laboratório de dados a gente consegue ver um resumo de cada métrica, para cada nó individualmente. E aqui eu queria comentar sobre a questão dos identifiers, que são os ruídos. Durante os testes aqui com essa base de dados, eu identifiquei que existiam ainda alguns identifiers, por mais que eu tenha colocado lá dentro do código do algoritmo. Então, para fazer essa limpeza, foi necessário tirar todos esses identifiers, porque eles atrapalham a nossa análise topológica da rede. Porque esses identifiers eles são links que ficam geralmente no rodapé das páginas da Wikipédia, então eles vão criar um nó que é em comum com todas as páginas ali, mas que não agregam nada informativo, porque eles são só um nó genérico. Então eles acabam até meio atrapalhando as nossas análises e até mesmo ocultando caminhos mais interessantes de serem analisados. Então eu vim aqui e tirei todos os identifiers para não ter esse atrapalho na nossa análise topológica. Aqui a gente também tem o valor da métrica de excentricidade, que é basicamente a tendência do nó estar perto ou não do centro. Então nós que tem uma excentricidade menor, ou menores têm mais chance de ficar perto do núcleo, perto do centro. Enquanto nós com a excentricidade maior, ele tem tendência a estar mais afastado do núcleo. Outra modularity class, que é em relação às comunidades que o próprio Graph cria, né? E a segunda análise agora que a gente vai fazer é sobre o Kakor e o Cashel, que eles vão representar a hierarquia de informação dentro da nossa rede. O Kakor, ele é uma rede, o núcleo duro da nossa rede, onde todo mundo ali em relação a páginas, né? São páginas que citam e são citadas mutuamente entre elas. E tem o Cashel, que são páginas que citam as páginas que estão no núcleo, mas não são citadas de volta. Então, conforme a gente vai aumentando aqui o valor do Kakor, a gente percebe que alguns nós vão desaparecendo. É justamente essa hierarquia. Aqui a gente chega no núcleo do Cashel e do Kakor, e aqui a gente chega no núcleo central, Kakor, que é basicamente relacionado à nossa semente de buraco negro. Então aqui todo mundo está ligado com todo mundo, e ele tem uma estrutura muito forte. Então se eu excluir algum nó daqui, nenhum nó vai desaparecer, nenhum dos outros nó vai desaparecer, eles vão se manter a estrutura. Então eu vou chegar aqui e excluir esse, tá aqui, ele se mantém. Então basicamente isso aqui mostra que a Wikipédia ela tem uma estrutura hierárquica bem definida, e não é só uma bagunça, por mais que eu tenha botado uma bagunça aqui. Eles mostram que a Wikipédia ela tem uma hierarquia bem definida e não é uma bagunça, tem essa organização. Nossa última análise, né, é sobre as comunidades criadas dentro do GEF, que é utilizada pela métrica Modularity Class, que o GEF ele atribui um número para cada um ID, né, um número que é o ID para cada comunidade, e ele atribui, a gente sem dizer para o algoritmo que cada nó e a qual assunto ele pertence, ele sozinho já observando os padrões de licitação, ele já faz esse agrupamento. E a gente consegue identificar isso melhor nessa página HTML que o próprio Graph disponibiliza através de um plugin. E a gente consegue observar aqui nele o processo de homofilia, que são páginas sobre um determinado assunto, tende a citar outras páginas do mesmo assunto com mais frequência. Então a gente vê aqui que no grupo de 1, que é o grupo da Revolução Francesa, a gente vai ter aqui nomes de figuras francesas, acontecimentos também históricos como contra-ataque da Revolução, guerras napoleônicas. Deixa eu ver aqui o laranja, que é inteligência artificial. Oxe, cadê a cor? Inteligência artificial, que eu vou ter aqui nós relacionados a métodos de treinamento, né, Deep Learning, método gradiente conjugado, prompt, perda de função por classificação. Então aqui a gente consegue observar esse fenômeno de homofilia. Outro interessante a gente analisar aqui são aqueles nós de transição, que são aquelas pontes de informação que eu tinha comentado, que no caso uma delas era do existencialismo, né? A gente observa aqui que ela está realmente ligada a vários grupos, a várias comunidades. Iria ter mais, mas só porque elas não estão pintadas. Mas a gente consegue observar que ele realmente é uma ponta de informação dentro do nosso grafo. E o outro era French Revolution. Aqui achei. Pronto, aqui a gente encontra a Revolução Francesa, né? Teve que realmente ele também está ligado a mais de um grupo. E ia ter mais, mas novamente porque não está pintado. E confirmando também que ele é uma ponta de informação dentro do nosso grafo. Isso a gente consegue observar que a Wikipédia ela não é feita só de uma bolha isolada. Ela também consegue se relacionar com assuntos diferentes, os nós. Então com isso a gente finaliza o nosso vídeo sobre redes complexas.